eu sou o professor Wagner Júnior. O meu objetivo aqui é te ajudar a estudar da melhor maneira possível e você conseguir conquistar a sua tão sonhada aprovação no seu concurso que você merece. Então vamos direto ao ponto. E a nossa aula número 1, eu botei aula 1, o desafio inicia. Toda vez que for ter alguma aula, geralmente os professores, eles colocam lá o assunto, tá? O assunto da aula. Eles colocam também o objetivo, acredito eu, né? Porque eu faço assim, do jeito que eu montei aqui para vocês, ó. Aula 1, o desafio inicia, né? Que nem eu botei. O pilar, cadê que eu tô com o monitor aqui em cima também? Aí fica a hora que me perco aqui. Objetivo da aula: introduzir os participantes ao conceito de transformação de aluno para estudante, destacando a importância de preparar a mente, organizar a rotina, aplicar estratégias pedagógicas eficientes para alcançar a aprovação. Então, isso é o objetivo da aula. Tópicos abordados: 1. O que significa transformar um aluno em estudante? 2. A importância de ir além do simples ao ato de estudar. 3. Preparando-se emocionalmente para os desafios do aprendizado. Uma duração estimada de 30 minutos. Recursos necessários para vocês: papel e caneta para anotações. E, claro, na sala de aula, eu coloco ali 2 tempos de aula, ou se eu precisar de mais tempo, eu coloco. Só para quê? E também caderno, livro didático que eu coloco também. E aqui, transformar, eu sempre boto uma parte motivacional. Transformar sua vida começa com a decisão de enfrentar desafios de maneira consciente, sem ser um estudante. Ser um estudante é mais do que estudar, é criar uma jornada de aprendizado que muda sua forma de viver e pensar. Tá? Então, essa parte aqui eu considero a semente. A semente. Por que a semente? Porque antes de entrar no assunto, eu já te explanei o que você vai ver. Então, quando eu falar em estudante, falar em aluno, o seu cérebro, para ele, já não vai ser novidade. Porque a neurociência, ela já, mais do que comprovada, a gente só aprender mesmo, quando a gente já tem algo pré-existente, algum assunto. Porque quando a informação chega, a gente vê a informação ou ouve, automaticamente já vai para o córtex pré-frontal. E lá ele já manda mensagem para ver, através das sinapses, vai lá no hipocampo, que é a memória de longo prazo, onde está ela, e vê se tem alguma informação próxima, parecida ou continuação desse assunto que você está vendo hoje. Tá legal? Então isso é muito importante. Que aí quando ele tem, aí fica mais tempo na sua memória de trabalho. Porque quando você for dormir é onde que ocorre realmente a fixação do conteúdo ali. Se ela não tiver nenhuma ligação, para o cérebro aquilo não tem valor e ele descarta. Aí no dia seguinte você não lembra aquela informação. Tá? Então isso eu costumo chamar isso aqui tudo de plantar a semente. Então toda vez que eu vou dar minha aula lá no colégio, eu coloco sempre isso aqui. Perde tempo. Eu perco um tempo necessário. Tá? Porque eu ganho mais na frente, que eu já faço com que o aluno já tenha uma pré-semente ali, uma semente, aliás, uma semente para poder ajudar o seu raciocínio. Tá legal? Então, gente, por que eu vou falar na primeira aula de hoje? Eu botei o título: o desafio inicia. Você está pronto para um grande desafio? A pergunta: você está pronto para um grande desafio? Olha como é que eu li a primeira vez. Você está pronto para um grande desafio? Eu li como se estivesse afirmando e não perguntando. E isso é uma dificuldade muito grande, que você acaba não sabendo interpretar as questões. Tá? E geralmente vocês vão ver muito acontecer isso. Por quê? Eu tenho dislexia,
e eu tenho disgrafia. Tá? Isso aí eu tenho comprovado direitinho, a minha dislexia e a minha disgrafia. Então eu sempre vou trocar uma palavra com a outra, eu vou ler invertido, tá? Então aqui, ó, você está pronto para um grande desafio? Não, não é sobre estudar, é sobre transformar sua vida, transformar, mudar essa vida. Claro, se você estuda, você rende no estudo, você consegue conquistar as coisas, então você está transformando a sua vida para bem melhor, tá? E antes da gente continuar, por que esse primeiro assunto eu coloquei na primeira aula? Eu acho esse assunto muito importante, porque quem passa no concurso não é o aluno, é o estudante, tá? Guardem isso. Aluno não passa em concurso. Aluno passa no colégio, mas em concurso não. Quem vai passar no concurso é o estudante. Então, aquele ótimo aluno que tinha na sua sala de aula, que tirava 9, que tirava 10, né? Ele daquele jeito, ele era sempre elogiado, a mãe chamava, meu filho é isso, seu filho é aquilo outro. Ele, com certeza você conhece alguém que não passou em um concurso, e você que vinha aos trancos e barrancos, na hora que você decidiu realmente dar uma guinada na sua vida, você passou. Eu tenho certeza, porque isso aconteceu comigo. Eu era mediano na sala. Eu gostava muito da bagunça. Eu passava ali raspando. Ninguém imaginava que eu ia fazer matemática. Por quê? Por eu passar tudo raspando. Mas quando deu o start na minha vida, eu falei, não pode acontecer isso. Eu comecei a atropelar, correr atrás, atropelar e pum! Passei logo em 5 concursos militares. Então, isso acontece. Mas por quê? Eu larguei aquela vida de aluno e assumi minha vida de estudante. Tá legal? Então, gente, assim vocês vão perceber que eu fico meio perdido, porque eu mudei o cenário todo do meu estúdio, né? Que é meu estúdio, é meu escritório, é tudo meu aqui. Então as coisas ficaram fora da posição que eu estou acostumado. Então eu fico olhando para os lados, procurando alguma coisa, e quando eu vou ver já está em outro local. Então, aquele aluno que tira, é porque agora assim de cabeça eu não vou lembrar, e eu não tenho aqui, eu fiz um pôster, eu vou fazer uma palestra, que tem o aluno, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, o aluno força da natureza, o aluno força da natureza. O que é esse aluno força da natureza? É aquele que faz, toca o rebu, atrapalha a sua aula, mas ele pode ser um aluno mediano, ele pode ser um bom aluno. Aí tem umas classificações. E tem ali o sobrevivente, que é o aluno mediano. Tem o aluno mesmo e tem o estudante. E tem mais uma categoria que agora eu não me lembro de cabeça, porque eu fui escrevendo rápido e não deu tempo de eu guardar essa classificação. Mas aí acontecem essas transformações. Então vamos lá, estou falando muito e vamos ver. Então aqui o tópico 2, aqui ó. Você está pronto? Transformar um aluno em estudante é um processo que vai além do simples ato de estudar. Sempre, vai além, porque o estudante eles tem que seguir uma norma, né? um percurso estudante. O aluno não. O aluno é aquele que ele, às vezes ele faz o trabalho, às vezes ele faz trabalho, né? Aí tem aquele que realmente faz o trabalho de casa, está ali estudando, aí tira 9, tira 10 na prova. Mas por quê? Ele deixou para estudar, ele estuda assim, em cima do laço. Então ele não aprende o conteúdo, ele decora o conteúdo. Ele decora o conteúdo, que é diferente. Aí tira 9, tira 9,5, tira 10, a mãe e o pai fica legal, ganha videogame novo, ganha moto elétrica, caramba. Aí passado 30 dias, eu já fiz esse teste, então ele é empírico, né? Passou 30 dias, eu peguei esses alunos lá que tinha no colégio, tem um colégio lá, uns 8 alunos, sem falar nada, coloquei eles numa sala, né, brincando, vamos ver quem é bom mesmo. Peguei a mesma prova, eu não avisei nada, e dei para cada um, refaça, é uma Olimpíada. Pô, eles foram, né, aquele que tirou 10,
se eu não me engano, ficou com 8,5, 8,75. Você vê que já não tirou mais o 10. O que tirou 9 já ficou abaixo de 8. E assim vai decaindo. Por que isso? É porque eles são burros? Desaprenderam? Não. Porque decorou e começou a esquecer. Entrou na curva de esquecimento. Então, ele não se preocupou em revisar, não se preocupou em mais nada, se preocupou agora com o próximo assunto da prova. Então, não tirou a mesma nota. Então, lembre-se, quem passa em concurso é o estudante, não é o aluno. Então, desafio da transformação. O que diferencia o aluno do estudante de verdade? É isso que eu te falei. O aluno, ele é passivo. Aluno é passivo. É quando você está na sala de aula, você que é estudante mesmo, mas naquele momento que você está na sala de aula, você não é estudante, você é aluno. Por quê? Você é passivo. Você está recebendo informação. Mesmo que você entenda tudinho, faça um exercíciozinho ali, mas você é aluno. Tá? É passivo. Entendeu? Então, porque na sala de aula, na sua aula, você não aprende, você entende. Você entende. Aí, se você não praticar, aí você esquece. Você praticando, você aprende. Tá? Já o estudante, ele é ativo. Né? O estudante, ele é ativo. Então, ele está lá no momento dele, está se dedicando, está correndo atrás, mas, pô, ele não para. O que acontece? Tem uma questão, ele não consegue fazer. O que ele vai fazer? Ele vai correr atrás, ele vai pesquisar, ele vai olhar um livro, uma apostila, vai ligar para Marte, para Júpiter, Saturno, Urano, para conseguir a resolução. Já o aluno, o que ele faz? Quando cai numa questão dessa, ele para e fala assim, o professor vai corrigir em sala de aula. Ele para. Não corre atrás da situação. Então, já viu a diferença entre o ativo e o passivo? Aluno e estudante. Transformar-se em estudante exige algo a mais. É o que? A mentalidade. Então, para você ser um estudante, não adianta eu passar para você todas as regras, todas as técnicas, tudo. Memorização, o que você tiver. Fala assim, ó, isso aqui se você aprender isso aqui, você arrebenta. Se a mudança não vier de você, não vier da sua mente, vier do seu interior, você tem que querer mudar. Não adianta o papai chegar e falar assim, mamãe, senta aí, você tem que estudar. Você senta, vai ficar ali fazendo um exercício ou outro, vai ficar pensando na morte da bezerra, vai ficar olhando, doido para mexer no celular. Daquele jeito, aí a mãe passa, ó, meu filho está estudando. Tá porra nenhuma. Tá ali passando tempo. O filho tá passando tempo. Ele não está estudando. Entendeu isso? Então tem que passar de você. Tem que passar de dentro de você. A sua ganância, o sangue no olho, a faca na caveira. Então, para poder você ser um estudante. Local reservado e o estudo ativo. O estudante, ele estuda sozinho. Sozinho. Que nem eu tô aqui no meu escritório. Só tá eu e eu. Né? Tirando as minhas parafernálias. O único ser vivo, tirando os mosquitos, o que for, sou eu. Então, eu sento, é o que eu faço. Eu sento, eu vou ler, eu me concentro, eu tenho os momentos, eu uso as minhas técnicas para eu poder estudar, que eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Então, eu aqui sou estudante. A partir do momento que eu ligo um vídeo, uma videoaula e fico aqui prestando atenção na minha videoaula, eu não sou estudante, eu sou aluno, porque eu estou absorvendo a informação que aquele professor está me passando para eu entender, para depois eu sentar para estudar. Então o estudante ele estuda sozinho, no ambiente dele, onde ele possa focar e se concentrar. Aí você fala para mim, pô professor, eu na minha casa eu não tenho espaço. Você arruma um espaço, quem quer consegue. Pode ser no cantinho da sala, no cantinho da cozinha, no cantinho da varanda, no cantinho do quarto. Ah, mas o pessoal passa e me atrapalha. Existe um fone, não é esse. Existe um fone nessas casas de material para abafador, fone abafador, para obra. Só fala assim, tem um fone abafador para obra. Aí você vai na farmácia e vê o nome, eu esqueço o nome daquilo, é um negócio cor de abóbora, uma borrachinha, que você coloca também no ouvido. Então, se você colocar aquela borrachinha no seu ouvido, mais o abafador,
mais o abafador, você vai reduzir aí o barulho. Vamos botar aí 90, 95%. Aí você tem como concentrar. Então basta querer. Pô, mas a iluminação é ruim. Pô, a iluminação é ruim? Cadê? Você pode pegar uma lumináriazinha dessa aqui, ó. Ó, uma luminária dessa, simples. Mercado Livre aí, acho que tá R$35, ó. R$35. Eu tenho, eu boto aqui para me estudar. Eu gosto de claridade, para ter conforto. Entendeu? Ter conforto, não tô dizendo luxo. Pô, mas minha cadeira não é boa igual a sua aí, professor, do jeito que você tá. Quando eu fiz meu concurso, a minha mesa era uma mesa aqui. Vamos botar aqui, do jeito que você tá me vendo aí, ó. Pequena. E era a cadeira da cozinha. Eu botava uma almofada para poder ficar um pouco mais confortável. Ou então pegava o edredom, a manta, né? Forrava ali, botava. Eu dava meu jeito. E conseguia. Então não é desculpa, certo? Não é desculpa. Então aqui, ó, para tornar-se um estudante de verdade, você precisa se isolar e focar no aprendizado. Estudar não é sobre decorar, viu o que eu falei? É sobre entender e fixar. Então, você entende na sala de aula. Você é aluno. Você entende. Em casa você tem que aprender. Tá? Estudar para aprender é um compromisso consigo mesmo. Ó. É um compromisso consigo mesmo. Viu que eu falei contigo? Tem que partir de você. Para isso, é preciso ir além da simples memorização. Quem memoriza, quem é? É o aluno. O estudante aprende. Olha a diferença. Quem memoriza é o aluno. O estudante aprende. Então você precisa realmente entender. Ó, entender. Cadê aqui? Onde eu tô? Ó, você precisa realmente entender. Vou botar aqui, ó, corzinha para você. Assimilar. Ó, você precisa assimilar. Você precisa aprender, olha aqui. E você precisa fixar o conteúdo, tá? Então, quem faz isso aqui, ó, quem faz isso é o estudante. Quem faz isso, esses 4 passos, é o estudante. O aluno, no máximo o aluno ali no período de prova, ele faz os 3 primeiros. A diferença é do estudante que ele vai fixar o conteúdo, tá bom? Então aqui, ó, ele entende. E muitas das vezes o aluno também, ele entendeu em sala de aula, ele fala assim, aprendi já em sala, eu não preciso estudar. Aí ele vai lá e, pô, é aquele cara, pô, mas eu tô sabendo, não, você entendeu, mas não praticou, não assimilou direito, vai pra prova 5, 6... Aquele ali, quando sai da sala de aula, pelo menos entendendo, mas entendendo bem, e a prova não demorar muito, ele fica na mediana, tá? Ele fica na mediana. Então, com isso aqui, ó, tem a técnica, esses nomes fui eu que coloquei, tá? Existe isso aqui já, mas eu coloquei esses nomes, eu troquei. Essa técnica E2AF. São 4 passos fundamentais para transformar seu estudo e se tornar um estudante de verdade. Por que isso? Então, você foi para a aula ou você está estudando aqui uma videoaula. Nesse primeiro ponto, você é o aluno. Então, você tem que entender. Tanto que o professor, quando está dando aula, eu sou um. Como é que a gente pergunta? Quem não entendeu, não é isso? Agora eu faço o contrário. Eu pergunto, quem entendeu? Aí aquele que não levantar o braço é porque não entendeu. Né? Então, geralmente, difícil, eu nunca ouvi falar, o professor fala assim, quem aprendeu? Porque você não aprende na aula, você entende. Você só vai aprender em casa. Certo? Você entende em sala de aula. Então, primeiro passo, esse aluno entende. Aí você vai para casa para estudar. Quando você vai para casa estudar, você tem teu cantinho lá, tudo. Você vai ler a teoria, o que for, você vai assimilar o que foi falado, o que você entendeu, você vai
ler a teoria do livro, do caderno, o que for, para você assimilar. Aí você assimilou. Legal, entendi. Agora eu já tô com ela mais fixa ali, mais forte, aliás. Tá mais forte. Assimilei. Depois que você assimilou legal, aí você vai aprender. Aonde? Nos exercícios. Aí você vai fazer os exercícios relacionados àquele assunto. Aí você aprende. Aí depois que você aprendeu, você vai fixar. Como? Fazer a revisão. Certo? Existem várias maneiras de fazer revisão. Tá? Aqui eu não vou falar qual tipo de revisão. A gente sabe, aí você tem que fazer a revisão. Então, como é que você consegue se dar bem? É você estudar, como diz o professor falecido, né? Pierre. Matéria dada é matéria estudada. Ele sempre falou isso. Matéria dada é matéria estudada. Mas é certo. Você tem que se organizar em casa de tal maneira para que você consiga chegar em casa, estudar o que você viu de manhã, para não esquecer. Porque à noite, o sono, você tem grande probabilidade de esquecer a matéria. Se não tiver bem fixo. Pô, mas professor, é muita matéria. Então você vai escolher as mais complicadas para você e vai estudar ali. É que você tem mais facilidade e você estuda no outro dia. Mas não pode falar assim, tive matemática hoje, eu vou estudar só sexta-feira. Não. Você tem que saber montar um cronograma onde você reveja pelo menos as matérias que você estudou no colégio. Você está revendo as matérias que você estudou no colégio para poder você depois estudar outro assunto. Aí já pega outra situação, pega planejamento, organização, tá? Para poder montar a grade horária. Já é outro papo, já é outro assunto isso aí, tá? Então, para você se tornar realmente um estudante, ter condições de passar no concurso, você tem que fazer aquele passo lá, ó. Entender, assimilar, aprender, fixar. Fez os 4 passos, você vai se dar bem, ninguém segura você. O comprometimento com o processo. Tem que estar comprometido. Você precisa se comprometer com aquele... Pô, mas professor, hoje eu não estou bem para estudar. Não existe não estou bem. Existem as técnicas. Por isso que eu falo, no projeto de aprovação, né? Não adianta você ir direto, ensinar o aluno, orientar o mentorado lá, que nem... vamos montar tua planilha, vamos fazer isso. Não adianta fazer isso, gente. Não adianta. Porque já foi mais do que comprovado pela neurociência, é onde eu tenho a minha pós-graduação também. Tá? Você precisa estar bem emocionalmente para aprender. Pô, mas eu tô triste. Triste tem a ver com... A felicidade tem a ver com a virtude. Tristeza e alegria é temporário, é passageiro. Tem que guardar isso na tua cabeça. Alegria e tristeza são momentâneos. Então existem técnicas para você poder, na hora que mesmo que tenha caído o mundo de manhã, na hora que você for sentar, pelo menos você ter uma falsa sensação de alegria, você levantar o seu astral para estudar. Então, no projeto de aprovação, eu falo, são os 3 pilares para poder você se dar bem na prova. 3 pilares no projeto de aprovação. Que é o quê? Gestão emocional, gestão pessoal e gestão pedagógica. Aonde eu te oriento como você vai se comportar emocionalmente para poder sentar para estudar, para poder superar o estresse e a ansiedade, é o que mais detona. Aí a gente vai para o pessoal, aonde você vai aprender a gerenciar tempo e organização de local, tudo. É onde a pessoa se perde nisso. E depois a gente vai para a gestão pedagógica, é onde a gente monta todo o cronograma, a gente monta toda a estratégia para você sentar e estudar. Tá? Então isso, como é que faz? Montamos uma estratégia. Não. Como é um acompanhamento anual, o projeto, né, são 24 encontros, o que acontece nisso? Nesses 24 encontros? A gente vai ter um acompanhamento onde a gente vai fazendo ajustes no grupo. A gente vai botar lá, quando a gente for marcar um encontro, o pessoal que está estudando seus assuntos vai tirar ali, vai ter 5 a 10 minutos para explicar para cada membro o assunto que ele está estudando, porque quando você ensina, você aprende mais ainda. Então tem vários métodos.
Então o projeto de aprovação é isso, para facilitar o seu estudo, para você ter mais possibilidade de conquistar a sua vaga. Qualquer coisinha aí tem o link está na descrição do vídeo. O comprometimento é tudo. Você tem que estar comprometido com o seu estudo. Seu estudo. Se aquela hora é para você estudar, você tem que sentar ali na cadeira e estudar. Pode acabar o mundo, cair tudo, chover, mas você tem que estudar. Tá legal? Desafio e superação. Olha lá. Você tem que superar tudo. É desafiador, sim, mas são os desafios que forjam um verdadeiro estudante. Cada dificuldade surge ao longo do caminho e é uma oportunidade de crescer. O estudante, ele é resiliente, o estudante. Então, gente, como eu estava falando, o estudante é resiliente. A gente aprende com os erros. Por isso também outra coisa é o caderno de erro que o estudante tem e o aluno não tem. O estudante tem seu caderno de erro. É ali que ele vai fazer as revisões, ele vai... Pô, é sensacional. E o estudante, que nem eu falei, o aluno, quando está fazendo aquela questão, ele não consegue, ele espera o professor corrigir. Já o estudante, ele não conseguiu, errou, ele vai buscar atrás, ele vai ver aonde ele errou, ele vai revirar o mundo para ele poder tentar resolver até conseguir. Então, ele não se deu por derrotado. Ele balançou naquele momento, o estudante balançou, se sentiu naquele momento um pouco incapaz, mas isso não abate. Ele é resiliente. Olha a diferença de um aluno para um estudante. Seja um estudante de fato, tá? De prática, de corpo e alma. Não é só da boca para fora. E agora, depois disso tudo que eu já falei, ó, a perguntinha: quem passa no concurso é o aluno ou o estudante? Não tem dúvida. Depois disso tudo, não tenha dúvida, quem passa em concurso é o estudante. Não desperdice as ferramentas que vocês têm à disposição. Tá? Existem muitos vídeos, se você tiver tempo, você não precisa pagar curso nem nada. É só você ter tempo e selecionar, saber escolher na internet, você montar seu próprio curso, pesquisar em cima de tudo, em cima da internet. Mas o estudo orientado, o que ele vai fazer com você? Economizar tempo. Já chega ali com um esquema que vai fazer ajustes, que é diferente de começar do zero, pesquisar, ficar na tentativa e erro. Você vai ter que só se preocupar em estudar. Os ajustes, como vai fazer para você render melhor, isso é com quem está te orientando. Então, aproveite as oportunidades que você tem aí, aproveite o apoio familiar, mesmo que você, eu não tenho. Aproveite o seu próprio apoio. Não deixe de estudar, não deixe ninguém falar para vocês aí, você não consegue passar. Consegue sim, só depende de você. Então, gente, vamos ficar por aqui nesse vídeo de hoje, nossa primeira aula. Deixa aí nos comentários um assunto que vocês queiram que eu fale aqui para vocês, para a gente fazer o nosso bate-papo. E em breve estarei entrando também com as lives. Um grande abraço e até a próxima aula.